Tudo bom? Espero que esteja tudo assim da parte de Deus. Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar discurso direto. E o que seria um discurso direto? Vamos ao vídeo. Discurso direto. De tal modo, o ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo. Ou seja, ele é empregado no final das frases exclamativas que expressam uma emoção. Surpresa, uma admiração, uma indignação, uma raiva, um susto, um espanto, uma exaltação, um entusiasmo, dentre outros. Quando eu digo assim, que dia maravilhoso, então esse que dia maravilhoso, eu estou exclamando, eu estou dizendo que o dia está maravilhoso, né? Uma admiração. Quando eu digo assim, que susto, então eu tive um susto e no final da frase eu vou colocar o ponto de exclamação. Quando eu digo assim, você fez toda a atividade, eu fiquei entusiasmada e no final dessa frase, você fez toda a atividade, eu vou colocar o uso de exclamação, sinal de exclamação. Bom, vamos aqui a um outro sinal que eu vou passar para vocês, que está dentro do discurso direto. Aspas. As aspas, esse sinal aqui, ela representa um recurso gráfico empregado aos pares, na produção de textos, sendo que uma serve para abrir e a outra para fechar o discurso. Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação, utilizando na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de indicar citações de algum texto. Exemplo, eu quero citar alguma coisa. Eu digo assim, Ana Clara foi ao shopping, aí, entre aspas, comprou shorts, blusas. Então, essa é a citação que eu estou fazendo. Então, dentro dessa citação, eu vou utilizar a aspa, certo? Que ela foi comprar, entre aspas. Então, vamos lá, dar uma olhadinha. Qual é o outro ponto que nós... O travessão. O travessão é um traço maior, que é o ínfice. O ínfice é menorzinho, o travessão é maior. E ele costuma ser empregado no discurso direto para indicar a fala da personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Ou seja, quando um personagem ele vai falar, de imediato você vê o travessão. Quando você vê esse travessão é porque o personagem irá falar, ok? Então vamos lá dar outra olhadinha. Bom, temos aí o discurso direto. Bom, o discurso direto, todos esses elementos que eu acabei de citar, ele está dentro desse discurso. O discurso direto, quando são os personagens que falam, o narrador interrompe a narrativa e as coloca em cena e cede-lhes a palavra. Por exemplo, aqui tem aqui, por que veio tão tarde? Eu fiz uma pergunta, perguntou-lhe Sofia, por que veio tão tarde? Alguém falou. Então, quando alguém fala, é colocado o sinal de travessão. E no final, uma pergunta, porque eu fiz uma pergunta. Por que veio tarde? Eu fiz uma pergunta. No final dessa pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Perguntou-lhe Sofia. Olha que aqui tem uma vírgula. Essa vírgula já deu uma pausa. Logo que apareceu a porta do jardim. Mais uma vez, uma pausa. Em Santa Teresa, ponto. Depois do almoço, que acabou às 2h, esteve arranjando uns papéis. Ponto. Aí, na mesma linha. Mas não é tarde assim, vírgula. Continuou Rubião. Vendo o relógio. São 4h30. Aí vem aqui o travessão. Sempre é tarde para os amigos. Alguém falou. E quando alguém fala, é colocado em um texto o travessão. Para sinalizar, para marcar que aquele personagem irá falar. Replicou Sofia. Replicou Sofia, deu uma pausa. Né? Então eu coloco a vírgula. Porque a vírgula serve para que a gente venha pausar, falar pausadamente. Em ar de censura. Então, gente, vamos ver aqui um texto onde tem todos esses elementos, certo? Vamos ver aqui. Margarida entrou em casa e viu sua mãe.
que estava sentada em uma poltrona, folheando uma revista, sem dizer nada, ela dirigiu-se à cozinha e a mãe a interpelou. Com quem você esteve? Olha aqui, a mãe interpelou. Quando a mãe interpelou, ou seja, a mãe perguntou, a mãe questionou, você vê que a mãe interpelou. Então, a mãe disse, 2 pontos. Esses 2 pontos é um sinal que alguém vai falar algo. E quando alguém vai falar algo, seja ele personagem, né, dentro de um texto, ou a pessoa que está falando, você vê que ela é marcada com um travessão. Com quem você esteve? Com quem você esteve? Eu fiz uma pergunta. No final desta pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Ok? Aqui. Com a Rosa e o Edu. Com a Rosa e o Edu. Alguém falou. Ela perguntou, com quem você esteve? Ela falou, com a Rosa e o Edu. Olhe que a pessoa que falou, mais uma vez, está marcado com o travessão. Edu, mais uma vez, houve uma pergunta. Edu, quem é Edu? Ela quis dizer. Então, no final da pergunta, com o nome de uma pessoa. Mas ela perguntou, quem é Edu? Só faltou perguntar assim, quem é Edu? E aí ele colocou no final uma interrogação. É o irmão da Rosa, respondeu distraidamente. Alguém falou, então quando alguém fala, é marcado com um travessão. Você nunca me falou desse Edu. Mais uma vez, o travessão é usado porque está sendo marcado a fala de alguém. Eu conheci há pouco tempo. Então, mais uma vez, está sendo marcado a travessão, né, pela fala de alguém. E o que o Edu, e que faz o Edu? Fez uma pergunta, o que o Edu faz? Então, é uma interrogação. No final desta pergunta é colocada o ponto de interrogação. E é marcada, mais uma vez, como é a fala de alguém, é marcada com o travessão. Ora, mamãe, que curiosidade! Ela quer dizer, ora, mamãe, para que você quer saber? Então, este ora também foi a fala de alguém. E é colocado um travessão, certo? Para marcar a fala desse personagem. A vírgula, ela é colocada aqui, porque para dar uma pausa, ora mamãe, que curiosidade. Então, essa que curiosidade, aqui, está exclamando, eu estou exclamando, que curiosidade. No final desta frase, eu coloquei uma exclamação, né? Porque eu estou entusiasmada. Que curiosidade, para que você quer saber? Então, gente, aqui está toda o percurso, né? Toda a trajetória de um discurso direto. E lá no módulo de vocês tem uma atividade bem legal que fala sobre essa questão aí. Eu peço que vocês realizem, certo? E amanhã em nossa aula virtual nós traremos todas as dúvidas possíveis que possam existir com vocês, certo? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus quiser. Tchau, gente!